Perto está o Senhor. Esta é uma afirmação e uma reflexão que nós estamos tendo durante esse mês para reforçar, irmãos, a presença do Senhor. Que, aliás, essa é uma afirmação que nós, cristãos, afirmamos categoricamente. Deus está presente no meio do seu povo. Isaías 57, a partir do versículo 15, ele nos traz uma louvação também, assim como nós estamos ouvindo aos domingos a preleção. E o Isaías afirma que Deus habita num alto e sublime trono, mas também se faz presente no meio do abatido e contrito de coração. Para qual motivo? Para quê? Para trazer ânimo, renovo e vigor para aqueles que diante das adversidades perdem a força e se desanimam. A presença de Deus, a afirmação desta frase, Deus está presente, normalmente nos leva a pensar, irmão, que quando o Senhor está presente, tudo vai bem. Há conquista, há sucesso, há prosperidade, há vitórias, e é assim que normalmente nós assimilamos a presença de Deus. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, sobretudo, nós percebemos que mesmo diante de as dificuldades, os desafios, os problemas que o povo de Deus passou, Deus também esteve presente. E nessa afirmação me faz lembrar de uma passagem no Antigo Testamento que está lá em Juízes. O povo de Israel conquista a terra prometida, entra em Canaã, e a partir do livro de Juízes a gente vai perceber que o povo já havia deixado a presença de Deus, deixado de se voltar às Escrituras, e por conta desse abandono, dessa rebeldia, por conta do pecado, o povo de Israel começou a padecer e passar por muitas aflições e muitas dificuldades. E o Senhor, como é um Deus presente, misericordioso, e mesmo diante das adversidades se faz presente no meio do seu povo, ele envia um profeta para protestar, ou para falar, para alertar, despertar o povo que havia deixado a palavra de Deus, quebrado a aliança com o Senhor e por isso estava passando pelas dificuldades e as consequências que eles estavam enfrentando. No livro de Juízes capítulo 6, vai nos relatar a história que o povo de Israel estava sendo oprimido, injustiçado por um povo, pelos midianitas. Então o povo de Israel, que já estava na terra, eles plantavam, eles cultivavam, cuidavam do seu gado, das suas ovelhas, e quando chegava o tempo de eles colherem, as Escrituras vai dizer que os midianitas subiam até esse lugar como gafanhotos e tomavam e roubavam tudo aquilo que por direito era deles. E por conta dessa situação, o povo começou a passar por dificuldade, por fome. E o povo de Deus, que tem a consciência da presença de Deus, do Deus que está presente, quando passa por essas aflições e essas adversidades, ele tem um propósito, ele tem um caminho, ele tem uma atitude. Qual é, irmãos? Clamar ao Senhor, sujeitar ou se submeter ou invocar o nome do seu Senhor que está presente no meio do seu povo. E diante desse clamor, Deus envia um profeta, esse profeta ele adverte o povo de Israel que havia deixado o Deus de Israel, que havia se tornado insensível em relação à presença de Deus, e quando o homem e a mulher, o povo de Deus, se torna insensível à presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é abandonar a palavra. Abandonou a palavra, o próximo passo é ele cometer pecados, a imoralidade, a idolatria. E o povo estava passando por isso, por conta dessa desobediência. Mas Deus, de um amor, de misericórdia, o Deus presente, envia esse profeta e logo em seguida envia o anjo do Senhor. Nós chamamos nesse texto, dessa aparição desse anjo para Gideão, uma cristofania. É a presença, a aparição de Cristo no Antigo Testamento. E esse anjo aparece para Gideão, e as Escrituras vai dizer que Gideão estava malhando o trigo no lagar. No lugar de fazer uva, ele estava malhando o trigo por conta da opressão, por conta do medo dos midianitas que viam e tomavam, e roubavam tudo aquilo. E o anjo aparece a Gideão e fala: homem de Deus, homem muito amado, o Senhor, ou o varão valoroso, o Senhor é convosco, o Senhor está convosco. E a primeira percepção e o primeiro questionamento de Gideão é: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso está nos acontecendo? E às vezes nós somos assim, irmãos.
assimilamos a presença do Senhor e dizemos que Deus está perto quando tudo vai bem. Mas quando as coisas estão difíceis ou tudo ao contrário está acontecendo, logo nós indagamos, será que Deus está perto mesmo? Será que Deus está comigo? Se Ele está perto, está comigo, por que eu estou passando por tudo isso? E aí o anjo ele vai orientar, incentivar, encorajar Gideão a confiar na presença, a crer na presença, no Deus que está presente. E esse Deus que está presente mudaria, transformaria essa situação. Assim deve ser conosco, irmãos, diante das adversidades, diante dos problemas, dos desafios da vida. Normalmente a nossa natureza, a circunstância ao nosso redor vai tentar trazer esta incredulidade, essa dúvida ao nosso coração. Se Deus está comigo, por que estou passando por tudo isso? Mas o nosso desafio é confiarmos na palavra de Deus e crermos que Deus está presente. Quando nós cremos na presença de Deus, quando cremos que Deus está conosco, independente do que fazemos ou do que somos, nós, irmãos, desfrutamos da paz e a tranquilidade. É por isso que o salmista, em Salmos capítulo 23, a partir do versículo 4, vai afirmar categoricamente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Nós precisamos crer nesta verdade, nós precisamos crer nessa afirmação que as Escrituras nos dá e nos ensina, irmãos. Deus está presente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, independente da circunstância e da situação que você está passando, creia, Deus está presente, pois Ele é fiel para mudar qualquer situação e circunstância. Uma semana de paz para vocês.